Bom, boa tarde. O Ademir é excessivamente generoso com, digamos assim, os elogios aos amigos. Quem conhece ele sabe um pouco disso. Então, uma das várias referências que eu fiz, que ele fez aqui, digamos assim, ao nosso trabalho, eu queria confirmar uma, porque tem implicação numa outra palestrante que vocês vão ter aí na Semana da Física, que está sentada ali, a professora Catemari, tá certo? Porque a Catemari é uma gaúcha, fez graduação em Física da Federal do Rio Grande do Sul, e foi fazer mestrado com a gente na Bahia. E eu sou muito amigo da principal liderança da área de ensino de Física no Rio Grande do Sul, que é o Marco Antônio, e a minha doce vingança foi ter atraído uma das melhores alunas do Rio Grande do Sul para fazer o mestrado na Bahia, e depois ela foi fazer o doutorado na Columbia University, bom, e vai fazer aí a palestra. Bom, em seguida o título, né, eu tenho duas explicações assim. A primeira eu já pedi a paciência do Ademir, porque o título é diferente, mas o tema não é muito diferente de um seminário que eu apresentei aqui há 3 anos atrás, no Seminário da Física. Eu falei sobre a metáfora dos dissidentes quânticos. Então o título é um pouco diferente, mas o tema não é muito, mas eu achei que era o caso de apresentar, primeiro porque o livro que eu estava trabalhando naquela época agora já está publicado, então é um pouco também de propaganda do livro, e também a apresentação aqui seria uma coisa mais global do que o que foi em 2012. Imaginei também que o público seria diferente, e vejo que é diferente, e, portanto, peço a paciência de Ademir de ouvir um seminário que não vai ser tão diferente daquele de 3 anos atrás. Não? Bom, ainda sobre o título, há um problema de tradução. Vocês conhecem aquela expressão, os italianos, vem da tradição latina, que traduzir é trair. É difícil certas palavras você traduzir. Então, eu quero introduzir o meu tema chamando a atenção para a dificuldade de tradução das duas palavras. Literalmente a tradução que eu fiz de um artigo sintético publicado ainda esse ano, não? Mas a ideia de mainstream é uma ideia muito bem definida na ciência. Todo mundo que começa a mexer com física rapidamente entende o que é o mainstream da disciplina, não? E, portanto, a ideia de margem e centro, em português ninguém fala que se você está fazendo uma boa física, ninguém diz que você está fazendo a física do centro, não? É capaz de pensar que é o centro-oeste. Aqui em Brasília está fazendo a física do centro, né? Mas não é. Mas é a ideia, então, então, embora o título não seja muito feliz, a tradução, mas é essa ideia de um tópico, um tema que é deslocado de uma posição marginal para uma posição central numa dada disciplina. Então, às vezes eu tenho apresentado esse mesmo seminário com um título levemente diferente. Eu vou dizer qual é o título, até porque eu acho que esse captura melhor o que eu quero apresentar aqui hoje. Então, em geral, eu coloco os dissidentes quânticos e coloco assim, um estudo de caso na mudança da ciência. Então, o meu foco aqui é apresentar para vocês, com um caso concreto, como ocorreu uma mudança na ciência. E, portanto, eu acho que esse é um trabalho, que é um trabalho profissional de história da ciência, mas que eu atribuo, digamos assim, um valor cultural e didático importante, que é a possibilidade de você refletir sobre como uma disciplina muda, não? E eu acho isso importante porque, especialmente os jovens, entram na graduação, mesmo na pós-graduação, e eles olham a disciplina, eles olham a fotografia da disciplina, como é a disciplina naquele momento, não? Mas os valores, as prioridades da disciplina mudam a cada 5 anos, a cada 10 anos, a cada 15 anos. Então, alguma reflexão, alguma educação sobre como é que a ciência muda, não? Eu acho que é uma coisa útil. Eu não estou me referindo às grandes mudanças, eu não estou me referindo à grande mudança da física clássica, mecânica newtoniana, para o surgimento da termodinâmica, ou o conjunto da física clássica para o surgimento da relatividade ou da quântica. Eu quero me referir aqui a mudanças que são menos perceptíveis, mas que são
provavelmente igualmente influentes na vida profissional, no ambiente profissional de cada um. Então é isso aí. Então é um estudo de mudança na ciência, e a mudança é como que um determinado tópico de pesquisa, esse tópico eu vou usar na falta de melhor termo, mas é um termo padrão, o termo fundamentos da teoria quântica. Então, como que esse tópico saiu de uma posição marginal na física na década de 50 para uma posição muito bem valorizada na década de 90. Esse aqui é o problema, então, que eu quero apresentar. Então, como já referi, isso aqui é um artigo em que eu apresento esse argumento de maneira bem mais sintética, e lá é o livro. E o seminário eu vou apresentar seguindo esse plano, que não é o plano que está no livro. O plano que está no livro é um livro de história, então você tem que contar a história, era uma vez. Né? Então eu começo contando a história de um cidadão, David Bohm, na década de 50, depois vou para outro capítulo da história, etc. e tal. Aqui o que eu vou fazer é deixar a história de lado e buscar apresentar mais assim a conclusão da história, a moral da história. Né? Bom, e o meu roteiro aqui primeiro, ilustrar para vocês o que é que eu chamo de problema histórico, que é a mudança do status, ou do estatuto da pesquisa em fundamentos da teoria quântica, e aqui são os tópicos que são um pouco a resposta que eu dou aos fatores, ou à diversidade de fatores que propiciou essa mudança. Eu não vou detalhar aqui, porque é o próprio objeto do seminário, esses 4 ou 5 aspectos que, na minha avaliação, foram os influentes nessa mudança. Então, eu quero começar ilustrando o que é que eu chamo de problema histórico. Só que, antes de falar disso, como eu sei que aqui nós estamos com um público bastante diversificado, fico muito contente de ver alguns que a física não é como a matemática, que pega o cara com 15 anos e bota para fazer o doutorado, e o cara vira um Arthur Ávila, né? Com 21 anos tem um doutorado. A física é muito conservadora, né? Então, eu vejo alguns caras de meninos ali, certamente eles estão no 2º grau, não estão fazendo nem a graduação, nem o doutorado em física, né? O que diz o recado para vocês é que talvez fazer matemática seja uma carreira mais rápida do que a de físico, né? Isso aqui é para provocar os meus amigos físicos, né? Então eu quero ilustrar o problema fazendo uma preliminar, um pouco assim, uma informação ultra básica para que a gente compreenda do que nós estamos falando. Então, do que eu falo quando eu falo da pesquisa em fundamentos da teoria quântica? Bom, então, o primeiro ponto é esse. Eu vou listar alguns marcos cronológicos da física quântica para dizer que não é disso que eu estou tratando. O que eu vou tratar vem depois. Então, os marcos cronológicos é isso, quer dizer, teoria quântica é uma nova teoria física que ela começa a ser elaborada no início do século XX, finalmente ela está madura aí em torno de 26, 27, né? E você tem uma fase inicial até 25 em que os físicos não tinham uma teoria pronta, mas eles compreendiam o leque de fenômenos que podiam ser estudados com aquelas ideias, com aquelas leis, com aqueles novos conceitos que estavam sendo formados. Então, se você perguntasse a qualquer um, por exemplo, se você perguntasse ao Niels Bohr, ele ia dizer o seguinte: eu estou estudando átomos, luz e interação da luz com os átomos. Você pode estender um pouco e dizer que luz é radiação de uma maneira geral, átomos, moléculas, matéria. Portanto, o leque de fenômenos que estava sendo estudado envolvia exatamente isso. A matéria, a estrutura da matéria, portanto, a radiação e a interação da radiação com a matéria. Então, é essa teoria, portanto, que ela está completamente elaborada entre 25 e 27, né? Finalmente em 27. Bom, não se pode dizer que a teoria quântica estava morta ali naquela época. Ainda me limitando à teoria quântica, você tem um esclarecimento da estrutura matemática da teoria, que aparece 27, 28, mas vai ser melhor codificada na década de 30 com o trabalho do von Neumann, o livro, os fundamentos, as bases matemáticas da teoria quântica, e problemas que ficaram embutidos aqui em torno de 27, tratamento relativístico, porque a equação de Schrödinger é não relativística. Então, problemas que ficaram ali embutidos, apareciam algumas coisas estranhas, algumas grandezas que ficavam infinitas. Se pode dizer que finalmente esses problemas foram resolvidos no pós-Segunda Guerra, com os trabalhos as técnicas de renormalização do Feynman, Schwinger,
Tomonaga, etc. e tal. Isso não quer dizer que o estudo da matéria acabou aí. Em particular, a teoria quântica, ela termina levando a um estudo do que se chama de teoria quântica de campos, que é todo um capítulo que eu também não trato aqui, absolutamente central, relevante, e não trato aqui porque eu diria que alguns problemas conceituais que estão presentes em teoria quântica de campos, eles já estavam presentes nas formas não relativísticas da teoria quântica. E, portanto, boa parte do debate que vem depois nem chega à teoria quântica de campos. É um debate que, parte do debate, pelo menos, é bem tratado, bem equacionado, lidando com a forma não relativística da teoria. Bom, mas se eu falo de fundamentos da teoria quântica, aí a minha cronologia é completamente diferente. Não? Bom, primeiro que até 25 você tinha intuições de que aquilo ali ia dar alguma complicação em termos epistemológicos. Você tinha um mal-estar, por exemplo, do Einstein, quando ele não calculava a teoria que ele estava... Você não conseguia calcular numa transição, quando um fóton era emitido, qual era a direção. Não? Então, você tinha um elemento de aleatoriedade que incomodava o Einstein. Não? Você tinha um elemento que incomodava o Bohr, que você estava lidando com luz e às vezes você usava modelos corpusculares que eram conflitantes com a explicação padrão aceita da luz como um fenômeno ondulatório. Mas eram intuições. Certamente, quando a teoria é elaborada, em torno de 1927, entre 27 e 30, aí sim, você teve um debate importante sobre os fundamentos da teoria, o problema do determinismo, o problema da localidade, o problema do realismo. Esse debate teve um pico em torno de 1935, especialmente com um artigo escrito pelo Einstein, junto com Podolsky e Rosen, sobre o qual a gente fala um pouco mais aqui ainda na palestra. Também um artigo importante de Schrödinger, onde a ideia, o experimento mental do gato de Schrödinger é introduzido. Mas o que eu quero conduzir aqui é a ideia de que esse debate, ele praticamente morreu aqui. Ele deixou de ser um debate muito relevante na física, ou deixou de ser um debate largamente valorizado na física. E ele vai ser retomado no início da década de 50. Entre 35 e 50, nós tivemos Segunda Guerra Mundial, o esforço dos físicos, em geral, no mundo inteiro, teve voltado para aplicações militares da física, mas o fato é que, por razões que não precisamos aqui entrar em muita discussão, quando esse debate é retomado na década de 50, em particular pelo físico David Bohm, esse debate ele é retomado com uma interpretação alternativa da teoria quântica, que é sugerida pelo David Bohm, mas esse debate é uma espécie de um renascimento desse debate anterior. Boa parte dos temas que nós vamos nos referir aqui, eles estavam presentes ou implícitos na etapa anterior. E bom, então esse debate começa, portanto, 50, 51, 52, e ele vem até a década de 90, quando a história que eu estou querendo contar muda completamente. Muda porque a história que eu venho contando, ela vai mesclar com uma outra área que vem mais da área da ciência da computação, e no meio da década de 90, a mescla de fundamentos da teoria quântica com certos resultados da computação, da ciência da computação, essa mescla vai levar à criação de um novo campo dentro da física, que é o campo de informação quântica. Então, o meu problema, cronologicamente, aqui é de 50 ao início dos anos 90, e o meu problema, portanto, é como que essa pesquisa, que inicialmente era mal considerada, era considerada uma pesquisa marginal, como que ela se transforma numa pesquisa de ponta, uma pesquisa relevante, uma pesquisa que leva a um conjunto de prêmios. Basta a gente ver, por exemplo, se eu pego
esse episódio aqui de 82 a 96, por exemplo, eu estou me referindo ao estabelecimento da descoerência como efeito físico. Aqui eu tenho o Leggett, um prêmio Nobel, o Arosh, outro prêmio Nobel. Então, certamente, quando eu estou falando da década de 90 em diante, essa pesquisa já é bastante prestigiada. Bom, então é isso que eu quero tratar. Agora, eu queria dar para vocês, transmitir aqui um pouco do sabor do que é você trabalhar num campo da física que é mal considerado, que é considerado menor. Né? Então, eu quero pegar 2 exemplos para ilustrar. Né? Então, o primeiro é esse daqui. Né? Ele é escolhido a propósito porque ele envolve um personagem, que é o John Bell, que é um personagem central nessa história, por causa do Teorema de Bell, eu falo um pouco mais adiante. Nessa altura em que essa carta foi escrita, 1966, o Bell já era um físico bem prestigiado no CERN, trabalhando com construção de aceleradores, mas ele tinha acabado de publicar os 2 artigos que hoje são o padrão quando você estuda o chamado fenômeno do emaranhamento quântico. Não? Bom, tecnicamente, o problema que o Bell estava lidando é um problema que pode ser enunciado da seguinte maneira. Você tem a teoria quântica, não? Então aí você define o que é a teoria quântica, ou você define matematicamente espaço vetorial, abstrato, Hilbert, espaço Hilbert, etc. Ou você define de maneira, digamos assim, mais pé no chão, não? Então você... estamos falando de teoria quântica, acabo de ver ali o Davi Viana, que é um quase personagem dessa história, acaba de chegar aí, ele vai entender depois por quê. Então, você tem uma apresentação muito rústica. Então, teoria quântica, você tem um conjunto, equação de Schrödinger, a regra de Bohr, etc. e tal. Então, o problema técnico que aparece, e que aparece lá na origem, é o seguinte: nós devemos considerar esta forma da teoria quântica uma forma final, no sentido de que ela é a forma adequada, não precisando de grandes transformações conceituais para tratar com os fenômenos que eu estou estudando, matéria, radiação, interação da radiação com a matéria, ou essa teoria é uma teoria provisória, é uma teoria incompleta. Não é? E havia, desde 27, uma analogia muito clara, e por isso que eu brinquei quando o Davi Viana entrou aqui no auditório, porque das primeiras vezes que eu vi essa analogia que eu vou citar aqui, escrita em português, é num prefácio que o Davi escreveu na publicação, da tradução de um livro escrito pelo Yauch. Né? Então, a analogia é basicamente assim: você tem mecânica clássica, mecânica de partículas, você tem mecânica estatística quando você está lidando com um número muito grande de partículas, você não pode seguir partícula uma a uma, então você precisa introduzir alguns conceitos para dar conta de médias estatísticas. Então, se você faz essa relação mecânica clássica e mecânica estatística, a analogia funciona da seguinte maneira. Bom, a teoria quântica, sendo uma teoria não determinista, sendo uma teoria probabilística, é o análogo da mecânica estatística. Então, você pode fazer uma regra de 3. Está faltando um elemento aí, está faltando o análogo da mecânica clássica de partícula. Ou seja, nessa analogia, que é uma analogia cara para o Einstein e para vários desses físicos, ainda estaria por ser identificada uma teoria que desse conta de fenômenos ou de sistemas quânticos individuais. Não? E os resultados, portanto, probabilísticos que aparecem na teoria quântica usual seria devido ao fato de que você está lidando com muitos elétrons, muitos fótons, etc. e tal. Então, de novo, tecnicamente, né, se esse argumento dessa analogia faz sentido, uma das possibilidades de mudança, de alteração na teoria quântica usual seria a introdução de variáveis adicionais às variáveis que já eram adotadas pela teoria quântica. Não vou entrar em muitos detalhes aqui, mas muitas vezes essas variáveis adicionais são de uma simplicidade chocante. O fato da teoria quântica, por exemplo, implicar que você não pode usar simultaneamente posição e quantidade de movimento, leva a que, se você adota
numa reformulação da teoria quântica, a possibilidade de atribuir simultaneamente posição e quantidade de movimento bem definido a um elétron, por exemplo, então você está acrescentando variáveis não permitidas pela teoria quântica. Por razões históricas, essas variáveis adicionais, elas receberam o nome de variáveis escondidas. Muito tempo depois, as pessoas que usaram esse nome reconheceram que esse nome foi de uma infelicidade, porque como esse tema, em certo momento, virou um tema marginal na física, usar a expressão variáveis escondidas, ou pior, variáveis ocultas, não ajudava muito a esclarecer qual era o problema, né, que estava sendo tratado. Bom, então tudo isso aqui, gente, é só para, então, dizer qual é o problema. O problema técnico é esse. A teoria quântica pode ser considerada na sua forma final. Veja que a forma final aqui não é dizer que a ciência acaba com a teoria quântica, não se trata disso, isso seria besteira. Considerar a forma final, por exemplo, como você considera que, para certos limites, a mecânica clássica, a mecânica de Newton, é a forma final. Você mexe, bota ali newtoniano, lagrangiano e tal, mas não vai dizer que aquilo ali não é a mecânica newtoniana. Ou é preciso um certo esforço intelectual interessante de mostrar que aquilo ali não é a mecânica newtoniana. Não? Então, posto isso, se nós então entendemos qual é o problema, nós tínhamos um problema, então, que era esse daí. Eu posso ou não posso alterar a teoria quântica acrescentando variáveis que não são autorizadas pela teoria quântica, as tais das variáveis adicionais. Volto, então, para o Bell, 1966, esse físico importante, tinha acabado de publicar esses resultados. Do meu lado esquerdo está o Leon Rosenfeld, que era, na altura de 66, o Niels Bohr, que é um dos grandes intérpretes dos fundamentos conceituais da teoria quântica. O Niels Bohr já tinha falecido em 62, o Leon Rosenfeld era um assistente do Bohr, com grande sensibilidade para os problemas epistemológicos da teoria quântica. Então, na altura de 66, o Rosenfeld se considerava quase que o inventariante epistemológico do Bohr, né? Era ele que dizia se aquilo ali estava ou não estava conforme o pensamento do Bohr. Então, o Rosenfeld escreve essa carta para o Bell, em 66. Né? Eu não preciso dizer a você que eu considero a sua caça de variáveis escondidas, de parâmetros escondidos, como um desperdício do seu talento. Não sei se você deve estar alegre ou triste por aquilo. Se você começa a fazer um doutorado, ou você acabou de fazer um doutorado, e você recebe uma carta do professor Ademir, já com os cabelos brancos, ou do professor da Viviana, tá certo? Que não tem cabelos brancos, mas tem experiência análoga, e eles dizem para vocês, olha, eu não sei se o que você está fazendo é um desperdício do seu talento, isso quer dizer o seguinte, ó, você quer ser físico, largue isso, vai fazer outra coisa, não? É uma carta em que eu estou reconhecendo que você tem talento, estou me dando ao trabalho de alertar, mas estou dizendo o seguinte, você está jogando fora o seu talento. Isso é o que eu chamo o preconceito existente na comunidade dos físicos na década de 50 e 60 contra a pesquisa em fundamentos. O preconceito não era necessariamente cobrar dos jovens físicos uma adesão à interpretação usual ortodoxa. Era um pouco diferente. Era dizer que a pesquisa em fundamentos era uma pesquisa irrelevante. Uma outra maneira de dizer isso era dizer que era uma pesquisa que era excessivamente filosófica, ou uma pesquisa sem implicações para a física. São maneiras de você dizer que aquela pesquisa, aquela temática ou aquela abordagem não era relevante. Bom, isso 66. Né? 50 anos depois, um dos prêmios mais disputados na física, que é o prêmio Wolf, 2010, é atribuído a esses três. O Bell já não estava vivo, morreu em 1990, se estivesse vivo, certamente seria um dos que receberia o prêmio Wolf. Então está aqui o Clauser, que faz o primeiro experimento com o teorema de Bell, o Aspert, francês, que faz um experimento crucial com o mesmo teorema de Bell, e o Zeilinger, que tem feito nos últimos anos os experimentos mais impactantes sobre o teorema de Bell. 3 gerações diferentes de físicos trabalhando com experimentos com o teorema de Bell. E o prêmio, então, é atribuído por essa razão, pelas suas contribuições experimentais e conceituais fundamentais para os fundamentos da física quântica, especificamente uma série de testes das desigualdades de Bell, uma série de testes crescentemente sofisticadas das desigualdades de Bell ou de extensões delas, usando estados quânticos emaranhados. A própria descrição do prêmio já é um reflexo da época,
porque a referência a estados quânticos emaranhados já é uma larga aceitação na física de que você ter estados quânticos emaranhados, ter o tal do emaranhamento quântico, isso não é uma deficiência da teoria, isso não é uma limitação da teoria. Algo que, na origem, aí na década de 30, o Einstein, que identificou com mais clareza esse problema, ele recusava, digamos assim, ele achava isso um defeito da teoria. Não? Bom, deixa eu dar um segundo exemplo. Não? E também, é um exemplo também no sentido de ilustrar. Né? Então, eu cito aqui um livro que já foi muito tradicional, o livro Texto de Mecânica Quântica, o MSA, é a edição de 58, mas é uma edição francesa, mas a edição inglesa que eu cito é de 61, né? E eu quero ilustrar como é que as ideias do David Bohm sobre a interpretação alternativa da teoria quântica, como é que essas ideias eram consideradas no livro do MSA. Ele diz assim, a controvérsia que finalmente atingiu, então, nesse livro, texto, chega um momento que ele está falando das ideias do Bohm de alterar a teoria quântica com variáveis adicionais. Então, o MSA diz lá, a controvérsia finalmente atingiu um ponto onde ela não pode mais ser decidida por qualquer observação experimental adicional. Daqui para frente, ela pertence à filosofia da ciência, mais do que o domínio da ciência física propriamente dita. Então, é o tal do diagnóstico, esse daí é um diagnóstico polido, não está falando em você está dispersando o seu talento, mas está dizendo o seguinte, olha, isso aqui é filosofia da ciência. Filosofia da ciência não é assunto profissional para físicos, concordam? Você pode fazer isso quando você já tem cabelos brancos, não é, professor Ademir? Quando você, nas horas vagas, não é? Mas não pode ser o assunto profissional dos físicos. Então, o que o MSA está dizendo aí é exatamente isso, olha, esse debate aqui interessante, mas é um debate para filósofos. Não? Então, o mesmo personagem que aqui está sendo caracterizado como filósofo, ele é o David Bohm, ele morre em 92, e aí, em 94, a Melba Phillips, que é uma física norte-americana, hoje já falecida, a Melba Phillips é mais conhecida pelo livro Panofsky e Phillips e Panofsky, o livro de eletromagnetismo, não é? Então, a Melba Phillips, ela escreve para um dos biógrafos do David Bohm essa frase aqui, 94. Então, eu acho muito legal, porque o vocabulário também reflete o vocabulário típico dos Estados Unidos dessa época. Então, ela diz assim, é muito triste, muito triste, de fato, que ele, David Bohm, não viveu para ver como sua reputação disparou recentemente. Sua interpretação da mecânica quântica está se tornando respeitada não somente por filósofos da ciência, aqueles que o MSA se referia, mas também pelos, isso aqui é intraduzível para o português, straight physicists, não? Físicos normais. Ok. Agora, então, qual é essa reputação, esse disparo na reputação que a amiga do Bohm está se referindo? É uma coisa desse tipo. Isso aqui é um gráfico com o número de citações do artigo original do David Bohm. Está pequeno para você ver, mas aqui é 52, aqui 5, 10, 15. Então, você vê que ele teve um número inicial de citações até 60. A maior parte dessas citações eram recusa da interpretação do Bohm. Era um caso típico, esse negócio de citação é sempre bom, mas desde que não sejam citações contrárias, negativas, não? Então, o David Bohm até tinha muitas citações aqui no começo, mas eram atacando o seu trabalho. O trabalho, então, cai num certo esquecimento, e quando bate aqui na década de 70, 71, 72, ele dispara. Esse gráfico é de 2012, esse artigo tinha, em 2012, 1971 citações. Então, é esse disparo na reputação que ela está falando. Então, portanto, voltando a comparar o que o MSA disse em 58 e com o David Bohm, hoje você vê, então, o que é que eu estou me referindo como uma mudança no prestígio do campo da pesquisa em fundamentos da teoria quântica dos anos 50 para os anos 60. Então, esse é o que eu chamo de problema histórico. Então, não é um problema de física, não? É um problema que para você lidar, você precisa, claro, entender da física, mas é um problema de história da ciência. É um problema, então, de compreender o seguinte, como foi possível essa mudança? Quais foram os fatores que interferiram nessa mudança? Não? Então, quando eu comecei essa pesquisa, havia uma resposta bem posta na literatura, e era uma resposta que eu não me satisfazia. Eu vou dizer para vocês qual era a resposta.
A resposta era a seguinte, é uma resposta dada, em geral, por físicos, mas também por alguns historiadores da ciência. E a resposta dizia assim, não, essa área se tornou uma área muito importante porque o que antes eram experimentos de pensamento se transformaram com o desenvolvimento da técnica em experimentos reais. Isso você encontra em vários físicos disseram isso, você encontra, por exemplo, na abertura de umas conferências que ocorreram na década de 80 no Japão, você encontra na aula inaugural do Sejaroche no Collège de France. Bom, isso também foi subscrito por uma historiadora que eu interagi muito com ela, John Bromberg, historiadora que faleceu recentemente, e veja, essa explicação, esse argumento, quer dizer, a área se tornou prestigiada porque o que antes era um experimento de pensamento, o experimento é PR, de pensamento, agora é realizado no laboratório. O gato de Schrödinger hoje é realizado no laboratório. Então, essa explicação tinha um fundamento de verdade, não tem dúvida. Mas eu não gostava dessa explicação. Sim, qual era o fundamento de verdade? É que na década de 80 nós tivemos uma drástica melhoria em certas técnicas, especialmente derivadas da introdução do laser, mas não só, que, por exemplo, nós passamos a lidar com a capacidade de manipulação de fótons 1 a 1, elétrons 1 a 1. Então, efetivamente, você teve uma drástica melhoria ali na década de 80, né? Mas essa explicação para mim não era satisfatória, porque eu vinha estudando esse tema há bastante tempo, efetivamente desde a década de 90, minha tese de doutorado foi dedicada ao pensamento do David Bohm, então eu claramente via o seguinte, olha, mas teve muita mudança ali na década de 50, 60, 70, antes dos experimentos. E eu tinha uma outra evidência muito forte, é que os primeiros experimentos não tinham usado essas técnicas mais avançadas. O primeiro experimento com as desigualdades de Bell, feito pelo Clauser, é um experimento que levou 220 horas para coletar dados. Vocês podem imaginar um experimento em ótica quântica, 220 horas, a dificuldade para você estabilizar o experimento. Não pode ter balanço, a energia não pode... Não? Hoje, os mesmos experimentos são realizados em frações de segundo, você toma a quantidade de dados suficiente. Mas, então, os primeiros experimentos não tinham essas técnicas tão avançadas e esses primeiros experimentos enfrentaram preconceitos da mesma forma. E eu vou ilustrar depois esses preconceitos. Portanto, a explicação do papel da técnica e o papel dos experimentos não era satisfatória. Eu tinha uma outra razão para não gostar muito dessa explicação, é que há uma explicação padrão, quando você pensa o que é a ciência, o que é a física, que você diz assim, a física é teoria e experimentação. E você explica a mudança na ciência e na física por uma combinação de desenvolvimentos na teoria e na experimentação. Bom, eu tenho a convicção filosófica de que a física não é só isso. Não? E uma convicção filosófica que não precisa ser muito elaborada. Você pega um físico teórico, ele vai te dizer, por exemplo, que simetria ou não simetria, simplicidade matemática, critérios, no limite, estéticos, mas estéticos relacionados a certos valores, digamos assim, cognitivos, são tão importantes quanto o resultado teórico em si. Isso numa ponta. Na outra ponta, por trás do que a gente chama de experimento, tem uma caixa preta que os físicos e a história da física, em particular, têm trazido à tona, que é a chamada instrumentação. A instrumentação é algo que é menos e mais do que o experimento. Um bom físico que lida com instrumentação, nós temos lá no Instituto um excelente físico, Yuri Pepe, que vocês conhecem. Pepe é um instrumentador, é um cara da instrumentação, é um cara que esse prêmio Nobel do ano passado, digamos assim, é claro que não é para ele, nem nada disso, o negócio dos neutrinos, mas ele tem um dedinho dele lá fazendo instrumentação, digamos assim, para os adversários vão dizer assim, só apertou um parafuso, não? Mas a gente sabe como é difícil você apertar um parafuso corretamente quando você não sabe apertar um parafuso, não? Então, portanto, eu tenho a convicção de que a explicação de que a física é teoria e experimento é uma explicação insatisfatória, não? Para não falar que a física é uma profissão, ela é feita socialmente, com todas as características positivas e negativas de uma atividade social. Preconceito existe no meio dos físicos, como existe em qualquer outra atividade social.
Então, a explicação, portanto, que eu apresento é uma explicação que eu listo 4 ou 5 grandes fatores. E aí eu vou tentar agora acelerar. Então, o primeiro fator é a percepção. Quando você olha para trás, você diz assim, olha, gente como Rosenfeld, gente como Bohr, podiam ter considerado os problemas de fundamentos bem resolvidos. Mas você olha para trás e diz, não, é claro que não estavam bem resolvidos. Você olha e diz assim, claro que com a vantagem da retrospectiva, você olha e diz assim, tanta física boa foi feita lidando com essa temática, então tinha boa física, tinha problemas conceituais. O primeiro deles é o que eu já gastei tempo aqui falando, que era o problema de saber se pode ou se não pode, qual é o significado, não, de completar a teoria quântica, ou de alargar a teoria quântica com variáveis adicionais. Não? Então, esse problema tem uma história, pré-história, que eu já me referia, até o Teorema de Bell. Aqui só um pouco assim, para ser mais preciso no que eu estou falando, quer dizer, o Bell ele tem um mérito de ter pego o argumento do Einstein. O argumento do Einstein, você pega dois elétrons que interagiram, que se separam no espaço e no tempo, e você vai medir, então eles têm uma correlação, porque eles interagiram no passado. Você vai medir em um deles certas variáveis. No argumento original era posição, quantidade de movimento, e você, daí o argumento do Einstein é que a teoria quântica lhe levaria a uma possibilidade de atribuir ao elétron com o qual você não mediu posição e quantidade de movimento simultaneamente bem definidos, o que não é permitido pela teoria quântica. Conclusão do Einstein, teoria quântica é uma teoria incompleta. Bom, o mérito do Bell, ele mexeu com essas coisas aí e levou para uma outra direção. Primeiro ele identificou assim, no argumento do Einstein, o que era premissa que não estava embutido na teoria quântica. Então ele tirou 2 premissas, uma mais epistemológica e uma mais física. A mais epistemológica é o realismo. Não? É você dizer o seguinte, olha, um elétron, ou um fóton, tem todas as propriedades físicas muito bem definidas se eu estou observando ele ou se eu não estou observando. Essa é a premissa do realismo. Muitos físicos pensam assim. O Einstein tinha uma citação fenomenal, que ele dizia assim, que história é essa? A Lua, quando eu não estou observando, ela não está lá? Não? Então, essa é a premissa do realismo. A outra premissa é uma premissa que é mais física, que é quase que a premissa que está na base da própria relatividade. Se eu tenho 2 sistemas separados, o fato de eu medir um desses sistemas não deve alterar o estado do outro sistema, salvo se eu tiver interações entre os 2 sistemas com velocidades menores do que a velocidade da luz. O Bell, então, foi capaz de, isolando essas 2 premissas, fazendo um tratamento, toda a engenhosidade dele está em fazer esse tratamento matemático, engenhosidade, porque o tratamento não é complicado, não, mas a engenhosidade é de fazer um tratamento tipo ovo de Colombo, ninguém fez antes, não? Então, é um tratamento que é válido e preciso quando você tem variáveis bivalentes, tipo polarização de fótons ou componentes de spin, então somente 2 valores. Então, ele constrói essa expressão que é uma das desigualdades de Bell, não é? A correlação, isso aqui é, digamos assim, a partícula, o elétron, o fóton, de um lado, o B é do outro, e o A' e o B' correspondem a ângulos diferentes. Então, se é orientação da polarização, você vai orientar os polarizadores num ângulo, em ângulos diferentes. Não? Bom, então você constrói essa função de correlação, e o Bell, então, mostra que isso aqui tem que ser menor ou igual a 2, não? Ou maior do que igual ao módulo de 2. Bom, imediatamente ele mostra que quando você coloca nesses valores, nesses 4 termos, os valores previstos pela teoria quântica, a teoria quântica viola essa desigualdade. Para a gente ter uma ideia do que é essa violação, esse gráfico aqui, você tem um gráfico em função desses ângulos, do A e do A', do B e do B'. Não é? Se você toma ângulos do tipo 0, 90, 180, 270, as desigualdades de Bell estão em linha cheia e em linha pontilhada estão as previsões da teoria quântica. Então, para certos ângulos não tem diferença, mas para ângulos intermediários você tem
diferenças. Para ângulos intermediários, se pode dizer que as correlações previstas pela teoria quântica são mais fortes do que as que são autorizadas pelo realismo local. Isso que é o teorema de Bell. Se esse teorema tivesse lidando com situações em que você pudesse usar dados experimentais já existentes, isso aí, a história que nós estamos tratando aqui, ela poderia ser mais rápida, não? Mas o fato é que, imediatamente, quer dizer, 4, 5 anos depois, alguns físicos, especialmente 2 físicos norte-americanos, o Abner Shimon e o John Clauser, eles identificaram que não se dispunha na época de nenhum resultado experimental que medisse a correlação nesses ângulos intermediários onde havia uma discrepância entre as desigualdades de Bell e a teoria quântica. Então, nós tivemos, desde então, 72, uma corrida para os experimentos. Não? Essa corrida para os experimentos levou a uma confirmação das previsões da teoria quântica e, portanto, a uma confirmação do que hoje se chama de emaranhamento quântico. Aí tem uma série desses experimentos, os mais recentes. Alguns desses experimentos são experimentos de largo impacto na nossa imaginação ou na mídia. Não? Na nossa imaginação, eu cito esse daqui do Zeiling, e eles separaram 2 fótons por 144 quilômetros e mediram propriedades, eles estavam e fizeram o que se chama de teleportação quântica com 144 quilômetros de distância. Esse experimento é impactante pelos 144 quilômetros, isso foi feito nas ilhas de Tenerife, mas pelo que ele promete, que é a promessa que o Zeiling faz hoje, ele vem trabalhando nisso com colaboradores chineses, de jogar fótons para os satélites, detectar de volta, e, portanto, abrir o caminho para se utilizar essas correlações entre fótons para uma nova forma de criptografia, que é o que se chama de criptografia quântica, que eu não vou falar aqui, mas que, se isso funcionar bem, você jogando para o satélite e voltando, etc. e tal, isso pode revolucionar as atuais técnicas de criptografia. Essas técnicas de criptografia quântica já são usadas numa escala pequena, com fibras óticas, escala pequena, 6, 10, 20 quilômetros, são usadas em Genebra, por exemplo, mas a promessa é maior. Bom, aqui é outra coisa, nem sempre um experimento que um físico faz dá direito a uma matéria no New York Times. E para o físico que gosta disso, quer dizer, isso aqui são 2 jovens físicos holandeses que fizeram experimento com elétrons e não com fótons. E o New York Times, a semana passada, 21 de outubro, e o experimento, o título da matéria é exatamente assim, os estudos quânticos sugerem que a ação fantasmagórica à distância é real. Também não tem uma boa tradução para esse Spook Action. Ok, então isso portanto, o experimento de Bell. Eu aqui passo rápido sobre os outros, digamos assim, aspectos conceituais, porque meu tempo começa a esgotar e eu quero falar de algumas coisas que não são só os aspectos conceituais. Mas aqui o problema, chamado problema da medição, aqui eu posso dizer em 2 linhas que na década de 30 você tinha 2 respostas padrão para o problema da medição, a resposta do Bohr, a resposta do von Neumann. Eu digo que a resposta do Bohr era filosófica demais, por isso os físicos tiveram dificuldade de aceitá-la, e a do von Neumann era matemática demais, e os físicos quiseram, e a física quis, e ainda hoje é um problema crucial, identificar o que é uma medição, qual é a física que está envolvida na medição quântica. Aqui eu chamo a atenção, assim, a primeira vez que a expressão Quantum Measurement Problem, ou seja, o problema da medição quântica, a primeira vez que isso apareceu num título de artigo, que eu saiba, foi em 1963, um artigo do Wigner. Significa, portanto, que até 61, 62, não era claramente reconhecido de que era um problema. E esse negócio de batizar as coisas é importante, dizer fulano é fulano, cicrano é cicrano. De 63 em diante, medição quântica virou um problema, ainda hoje não resolvido. Um problema relacionado com ele, que eu não vou falar nada aqui na apresentação, é o problema da transição entre uma descrição quântica e clássica, que hoje é bem resolvida com o fenômeno da descoerência, é o que levou está na base desses experimentos com o gato de Schrödinger. E um quarto problema,
também sem solução satisfatória nos dias de hoje, é a conexão entre a gravidade e a quântica, ou seja, um tratamento quântico da gravitação. Ok, então esses são os problemas. Agora, aqui eu quero introduzir a tal da figura dos dissidentes quânticos, né? Eu quero dar um break para... E eu quero dar um break aqui exatamente nesse momento pela seguinte razão, né? O fato de você ter problemas conceituais importantes na ciência não quer dizer que esses problemas vão ser bem tratados se você não tiver pessoas, homens e mulheres, que queiram investir suas vidas, suas carreiras profissionais para lidar com esses problemas. A física, nós temos um exemplo, nós temos a sorte de termos um problema fenomenal em que um belo problema conceitual ficou dormindo nas gavetas dos físicos por quase 2 séculos. O Newton, né, em 1687, ele lidou com uma massa que vinha da segunda lei, a massa inercial, e uma outra massa que vinha da força gravitacional, massa gravitacional. Conceitualmente eram diferentes. O Newton precisava publicar o livro, né, precisava, tinha a pressão lá, tinha que fazer as contas, e eles, vou considerar que um é proporcional ao outro, esse fator de proporcionalidade você ajusta, né? E, portanto, ele deixou escondido, sem se resolver o problema, o seguinte: aquilo ali era uma equivalência física real ou não? Não? E esse problema, só nos meados do século XIX, é que você teve um bando de gente, uns chatos como Ernst Mayr e outros, que começaram a dizer: não tem problema aqui, eu quero entender o que é isso, quero entender que é a inércia, etc. e tal. Não? Então, portanto, os problemas só são enfrentados se tem gente querendo enfrentar o problema, não é porque tem um problema. Os matemáticos têm um outro problema fenomenal, o negócio do postulado das paralelas. Quase 12 séculos, não, mal parados, até que alguns 3, 4 cabeças duras enfrentaram o problema e resolveram, e já está na base do que a gente chama hoje das geometrias não euclidianas. Não? Então, o meu argumento, portanto, é de que essa área de fundamentos da teoria quântica avançou rapidamente, porque 50 anos comparado com os 150 da massa inercial e da gravitacional, e com os 10 séculos do postulado das paralelas, 50 anos não é nada. Não? Então, isso andou rápido por causa desses físicos que insistiram que tinha boa física para ser feita nos fundamentos da teoria quântica. São esses físicos que eu chamo de dissidentes quânticos, e é uma metáfora que eu uso, brincando com a ideia de dissidência política, né? Depois eu posso explicar melhor, e esses físicos, então, eu pulei isso, mas eu volto e falo. Esses físicos, o primeiro deles é exatamente o David Bohm, mas tem uma série longa aqui, né? Devo dizer que essa ideia de dissidentes, quando eu lido com os físicos mais recentes, é uma ideia que vai perdendo a força, porque na medida que o tema de fundamentos virou um tema importante na física, a ideia de que você estava fazendo uma coisa que era contra digamos assim, a apreciação da maioria da comunidade dos físicos, essa ideia foi se desfazendo, não é? Ou seja, o campo foi ficando, mesmo a ideia de uma oposição, interpretação ortodoxa, interpretação alternativa, foi se desfazendo. Um exemplo típico é o que não está aqui, porque ele exatamente não é um dissidente no sentido usual, é o Zeilinger, mas mesmo o Aroche, os dois defendem as ideias do Bohr, a interpretação ortodoxa com unhas e dentes. Não? Então, são esses físicos, então. Então, por que eu chamo de dissidentes? Porque eles desafiaram a visão bem estabelecida na comunidade dos físicos de que não tinha boa física para ser feita em fundamentos, de que a física de fundamentos da teoria quântica já tinha sido feita pelos pais fundadores da teoria, já tinha sido feita por Bohr, Heisenberg, etc. Bom, então é por isso que eu os chamo de dissidentes. Mas eu queria ilustrar o efeito desse problema da dissidência, porque você contrariar normas aceitas numa profissão, nem sempre você consegue fazer isso sem perdas, sem riscos. E alguns desses meus dissidentes quânticos, eles pagaram um preço elevado. Não? Eu cito um deles, que é exatamente esse, o Clauser. O Clauser é um físico fenomenal, fez uma tese em 69, experimental, com medidas de radiação cósmica de fundo na Universidade de Colômbia, com Patrick Tadeus, e aí em 69 ele se encanta com esse negócio dos testes do Teorema de Bell e pula e vai organizar o primeiro grande experimento com o Teorema de Bell.
Bom, o Clauser nunca obteve um emprego permanente nas grandes universidades norte-americanas. Ele é um físico extremamente produtivo, viveu certamente bem, porque na tradição americana você embute o salário do pesquisador no grant que você aplica, então ele é um pesquisador muito dinâmico, muito criativo, não? Mas nunca conseguiu um grande emprego na universidade americana. E dentre as razões pelas quais ele não conseguiu um emprego, são várias, não? Mas uma delas é que quem podia empregá-lo como físico, na época, alguns dos bons chefes de departamento, das lideranças da comunidade científica norte-americana, tinham dúvidas se o que ele estava fazendo, um experimento, se aquilo ali era física de verdade. A palavra física de verdade pode ser chocar, não? Como é que um experimento não pode ser física de verdade? Mas eu tiro essa palavra, não é minha, é de uma carta que flagra isso. Então é uma carta do Avner Shimoni para eles, o Shimoni e eles se tornaram grandes amigos. Então em 1972, o Shimoni escreve essa carta para o Clauser. Eu encontrei Despagnat na última semana, ele tinha recebido uma carta do chefe de departamento de San José, Universidade da Califórnia, inquirindo se o que você está fazendo é real physics. E aqui eu não tenho dúvida que a tradução é física de verdade. Não? Então veja, aqui para os mais jovens, para entender, no Brasil você consegue um emprego permanente, é a história de um concurso, não é isso? Tu fez concurso recente, uma banca. Nas universidades americanas não tem esse negócio de concurso público. O concurso é o seguinte, você pega 2, 3 cartas de recomendação, vai no departamento, quer dizer, o departamento coleta as cartas, escreve para fulano, professor Ademir, o que é que você acha da professora Catemari? Ela tem méritos para ensinar aqui na Universidade Federal de Campina Grande? É assim que é a contratação nas universidades americanas. Aí chama a professora lá, ela dá um seminário e o departamento se reúne e toma a decisão. Então, portanto, o análogo aqui na realidade brasileira é dizer que o Clauser tomou pau no concurso, porque a banca achava que o que ele estava fazendo não era física de verdade. Eu tenho um outro exemplo, mas eu vou pular aqui porque eu já começo a correr contra o tempo. O Everett é um outro físico, sobre o qual eu não falei muito aqui, que sofreu também terrivelmente esse tipo de observação e de comentário. Nós temos um caso que infelizmente eu não vou falar aqui porque não tenho tempo, mas um caso de um físico brasileiro, que é o Klaus Tausk, alguns de vocês conheceram no Instituto de Física, é um dos que apanhou muito por ter se metido nessa história de fundamentos da teoria quântica na altura de 1966 e 1967. Então, portanto, quando eu uso a expressão aqui dissidentes quânticos, é uma metáfora, mas é uma metáfora que para mim faz todo sentido, ou seja, as pessoas investiram suas carreiras, ganharam, perderam, Você pega o Alain Aspect, ele ganhou. Eu costumo dizer que a reputação do Aspect disparou mas é já na década de 80. Bom, então passo adiante. E eu quero, então já me aproximando agora aqui dos 10 minutos finais, eu quero dizer o seguinte. Eu falei de fatores que são mais sociológicos, comportamento de profissão, falei de problemas conceituais, eu quero falar agora de 2 fatores, digamos assim, bastante diferentes. Eu vou voltar àquele slide anterior só para fazer um comentário. O slide anterior é esse daqui. Eu vou voltar porque eu adoro essa imagem. É uma escultura num parque de esculturas em Moscou, e o artista captou aquilo que eu acho emblemático da inserção da física na cultura do século XX. Se o cogumelo atômico é uma das imagens da física, a imagem negativa, mas você pode ter imagens mais positivas, o laser, com toda essa enorme potencialidade que você tem na medicina, na indústria, etc. E tal. E essa também aqui, porque essa ideia de que o Einstein e o Bohr nunca concordaram sobre a interpretação da teoria quântica e querelaram até o fim dos seus dias sobre isso é uma evidência, então, do argumento que eu quero utilizar. O argumento é o seguinte: não pensem que a mistura de física e filosofia é necessariamente nociva para a física. Pode ser. No caso da teoria quântica, não tem sido.
Cada um dos casos que eu pegue, o do David Bohm, do Everett, do Bohr, as convicções filosóficas de cada um, especialmente em torno desses dois temas, do realismo e do problema do determinismo, essas convicções, e eu não estou dizendo as convicções pró-realismo, ou pró-realismo, mas também as visões antirrealistas, não? É a mesma coisa, determinismo e probabilismo. Essas visões têm influenciado e têm contribuído para mover a pesquisa de fundamentos da teoria quântica para frente. Então, esse é um dos fatores. Não? Agora eu vou lá para o final, que é o seguinte: nós tivemos também fatores que são contextuais, e os físicos, é bom que a gente pense que as direções da pesquisa na física, nós conversávamos antes de começar aqui, o Ademir me explicando uma explicação fantástica, por que a teoria de cordas está em certa decadência. Ele faz uma relação fantástica com a crise econômica de 2008, eu nunca achei fenomenal o que ele me disse. Mas é isso, muitas vezes certos temas entram ou não entram com prioridade, dependendo de fatores contextuais. Então, eu não vou falar aqui dos dois primeiros, a Guerra Fria teve uma influência importante, as mudanças geracionais, também importante, quer dizer, quando os velhos estavam vivos, era difícil para os novos desafiarem a autoridade dos velhos, quando os velhos saíram de cena da década de 60 em diante, ficou um pouco mais fácil, mas eu quero falar dessa última característica. E aí a característica é essa daí, ou seja, os anos 60 e os anos 70, nós tivemos uma grande inquietação política, social, cultural no Ocidente, não? É a década da Guerra do Vietnã e da luta contra a Guerra do Vietnã, é a década do rock and roll, é a década dos Beatles, é a década das drogas, é a década da pílula, do sexo livre, é a década de uma enorme mudança cultural no Ocidente. E a pergunta é, isso teve algum impacto na física? Não? E minha resposta é a seguinte: teve impacto sim. A física, a comunidade dos físicos adotou uma atitude mais tolerante diante de visões heterodoxas na mecânica quântica, exatamente nesse contexto. A melhor evidência que eu tenho é essa que vem aqui agora. Escola de Varena, na Itália, em 1970. A Sociedade Italiana de Física, desde a década de 50, organiza uma escola de verão, que é uma escola reputadíssima no mundo inteiro. Eles pegam 3 temas. Escola de verão é uma invenção da física depois da Segunda Guerra Mundial. Você junta jovens físicos 2 semanas para eles aprenderem aceleradamente aquilo que não está sendo ensinado nos cursos de pós-graduação. Não? Essa escola de Varena, então, junto com a escola de Lesuche, são talvez as 2 escolas de verão mais respeitadas no mundo. Não? Pois bem, na altura de 1970, a escola de Varena foi um dos 3 temas, foi um tema que sempre, a primeira vez que eu vi esse volume, eu digo, mas que coisa estranha. O tema foi isso, fundamentos da mecânica quântica. E para mim era estranho, porque na minha cabeça exatamente o seguinte: mas como pode, em 1970, quando ainda havia tanto preconceito, a escola de Varena, prestigiadíssima, ter uma das suas sessões dedicadas a fundamentos da mecânica quântica? Não? Como pode isso? Era o que eu, então, me perguntava. Com o tempo eu descobri que, na verdade, eles dedicaram 2 anos depois a um tema também que não é um tema muito usual da física. O tema era História da Física no século XX. Eu não imagino a Sociedade Brasileira de Física organizando uma escola e dedicando ao tema de História da Física no século XX. A Sociedade Brasileira de Física não quer organizar uma comissão de História da Física, imagine uma escola de verão. Então, o que é que estava por detrás disso? Não? Bom, então o que está por detrás disso são evidências que eu encontrei de que as razões que levaram a Sociedade Italiana de Física a organizar essa escola são razões relacionadas àquele ambiente de inquietação política, social e cultural do final dos anos 70. Por isso que eu chamo, brincando, de que essa escola foi o Woodstock dos dissidentes quânticos. Não? Quem não sabe, o Woodstock foi o grande festival dessa época. Não? Quais são as evidências que eu tenho? São várias, eu trouxe 4 aqui, não? De depoimentos, de cartas. Não? Então, por exemplo, você tem o Sabadini, que era um físico nessa época, um jovem físico, ele diz assim: olha, o movimento de 68 ainda estava em plena força e eu me sentia muito parte dele. O sentido de abertura, a prontidão para considerar coisas em modos novos e não convencionais, tinha, de alguma forma, se espalhado das ruas para dentro da academia. E Varena foi parcialmente uma expressão daquilo. Isso ele me disse há
depoimento 8 anos atrás. Na mesma época, esse Tito Tonietti me dá esse depoimento. Eu me graduei, aqui eu graduei o curso de Física na Itália, a graduação está se final do equivalente do doutorado, né? Com uma tese original em teoria de Gauge. Mas naquela época, essa é a opinião dele, né? Ninguém estava se importando com isso, né? Eu sei que muita gente vai subir os cabelos. Aí ele diz, então, no contexto político do final dos anos 60, nós buscávamos por uma mudança profunda, não somente na sociedade, mas mesmo no modo de fazer física. E aí a conclusão dele, então, nós começamos os fundamentos da mecânica quântica, o qual eu tinha aprendido do Messier. Né? Bom, são 2 depoimentos dos jovens que estavam naquela escola. Agora, veja o que nos diz o Toraldo de Francia, que não era um jovem, era o presidente da Sociedade Italiana de Física, que tomou a decisão de atribuir a esse tema a escola de 70. O Toraldo de Francia me dá esse depoimento há 12 anos atrás. A inclusão de tais temas, os tais aqui é porque é o Fundamentos da Mecânica Quântica e a História da Física no século XX. Então, a inclusão de tais temas nas escolas de verão foi um modo de evitar a Sociedade Italiana de Física de uma divisão devido às tensões políticas da época. Ou seja, o que a Sociedade Italiana de Física foi o seguinte, pega os jovens aí que estão aí contestando, jogando bomba, não sei o quê, pega os velhos que são sensíveis a esse negócio de fundamentos, vamos botar todo mundo junto, todo mundo dentro da mesma sociedade, não? E aqui um depoimento de um outro velho que me deu na mesma época, eu estou brincando aqui com a contradição dos jovens e dos velhos, Bernard D'Espagnat, que é um francês, que foi o diretor da escola, escolhido para ser o diretor. O D'Espagnat me disse isso. Quando ele me disse, eu não tinha me dado conta do significado disso, depois eu compreendi. Ele diz assim, eu suponho que existia, vindo das bases, esse linguajar político popular, vindo das bases, algumas demandas para colocar em questão as visões recebidas. Era 1970, isto é, um tempo com muita agitação política e intelectual. Na Itália, como na França, existiam jovens físicos que eram ativistas. Isso pode ter jogado um papel na realização da escola. Bom, passa à frente, não vou falar do exemplo americano, eu tenho também evidências razoáveis de que o debate aberto na Physics Today em 1970 sobre fundamentos da mecânica quântica foi também uma maneira encontrada pela American Physical Society de incorporar, digamos assim, dissidências e conflitos dentro da própria American Physical Society. Quero dizer que essa mesma tese, um outro historiador, que é o David Kaiser, do MIT, que publicou esse livro há 3 anos atrás, Como os hippies salvaram a física, o título eu acho um pouco exagerado, mas é um livro fascinante, eu costumo dizer que é um livro fascinante porque é uma história que tem crime passional. Você imagina, a história da ciência que tem crime passional, tem tudo para ser um bom livro, não? Mas aqui o que me chama a atenção é exatamente isso. O Kaiser, ele consegue nos mostrar que um teorema que hoje é de largo uso em fundamentos da mecânica quântica e em informação quântica, que é o teorema da não clonagem, ele surge como uma resposta dos árbitros das revistas a uma proposta do Nick Herbert. Não? E quem era o Nick Herbert? Era um desses hippies que o Kaiser estudou, que era um grupo de jovens físicos californianos, dos quais o mais conhecido de nós é o Capra, não? Com o livro Tal da Física. Não? Portanto, físicos que estavam interessados na mecânica quântica pelas possibilidades de usar a mecânica quântica para percepção extrasensorial, comunicação à distância, coisas desse tipo. Não? Bom, eu pulo isso aqui, combinação de fatores, e finalizo dizendo então o seguinte, essa história que eu aqui apresento, ela tem uma ironia, que eu chamo astúcia da história, no final, que é o seguinte, esses meus dissidentes quânticos, eles não só buscavam valorizar a pesquisa em fundamentos da teoria quântica. Boa parte deles tinha a convicção de que esses experimentos iam mostrar limitações na teoria quântica. O Bell pensava assim, o Clauser pensava assim, o Bohm não tinha a menor dúvida, pensava assim de manhã, de tarde e de noite, entendeu? Então, tem uma frase do Clauser, que ele diz assim, o Clauser, aquele que muda para a área de fundamentos em 69, uma lembrança dele, ele diz assim, 68,
Era o tempo da Guerra do Vietnã, era um tempo de grande contestação, e ele dizia assim, eu queria chacoalhar o mundo, eu queria quebrar a mecânica quântica. O que era quebrar a mecânica quântica? Não é dizer que a mecânica quântica é falsa, era mostrar um limite de validade da teoria quântica. Então, essa que era a expectativa. Não? Aí eu tenho algumas evidências de cartas trocadas na época entre o Shimon e o Clauser, que mostra isso. Não? Então, por exemplo, o Shimon escreve para o Clauser em 69. Eu estou impressionado com sua estimativa das probabilidades dos resultados possíveis dos experimentos. Eu, Shimon, estimaria 1.000.000 em favor da mecânica quântica. Não precisa dizer, eu espero que eu esteja errado. Quer dizer, mesmo Shimon, que era mais cauteloso, esperava mostrar o limite da teoria quântica. Quando o Clauser finaliza o artigo relatando o experimento de 72, que confirmou as previsões da teoria quântica, ele mostra o draft do artigo para o Shimon, e o Shimon faz várias sugestões e abre a carta com essa frase que eu acho fenomenal. O Shimon tinha uma veia literária muito boa, escreveu poesias, com o nosso amigo Ademir, né? Então o Shimon escreve isso aqui, Clauser, seu artigo finalmente chegou, ele é um clássico, mas infelizmente é uma tragédia clássica, porque o herói morre, o herói aqui são as variáveis escondidas, né? Mas morre nobremente, morre numa banca de laboratório, né? Bom, então a brincadeira que eu faço no final é essa daqui. O Bell, que morreu em 90, ele tinha uma expressão que era uma referência, para você entender completamente a expressão, você tem que entender que o pai da ortodoxia é um físico dinamarquês, que é o Niels Bohr, tem que ter em mente o Hamlet do Shakespeare, em que a uma altura o cara se pergunta o que é de podre no reino da Dinamarca. Então o Bell costumava usar essa expressão, a mecânica quântica está podre, não? Então é isso. A ironia é que esses dissidentes, a astúcia da história, eles tentando atacar os fundamentos da mecânica quântica, tentando atacar a ortodoxia, eles finalizaram com um resultado, digamos assim, oposto às suas expectativas, porque eles consolidaram a mecânica quântica. A teoria quântica, que entra no século XXI, entra muito mais corroborada empiricamente, com muito maior grau de confiança nela do que a teoria quântica nos anos 60, 70. Bom, é isso aí, obrigado. Temos um tempo aí para... Pelo Rita é você aí, viu, Ademir? Tudo bem, então vamos para cá. Enquanto eu vou anotando, eu vou fazer 2 perguntas, aí você vai respondendo, Olival. Certo? Acho que você pode ficar aqui. Né? A pergunta é a seguinte, enquanto eu vou providenciando o papel. Você acha, ou você considera que com a maturidade da pesquisa em História e Filosofia da Ciência, a gente está retornando, como que, vou pegar como referência a época de Newton, onde fundamentalmente se fazia filosofia, ou seja, esse reconhecimento que está acontecendo, não é? Amadurecendo ao longo do século XX, a história da ciência, a epistemologia, a aceitação, inclusive na comunidade de física, é uma espécie de volta, uma retomada, melhor assim. Por exemplo, a época do Newton, quando ele abre os princípios, ele fala, não usava o termo física, mas ele usava, eu sou um filósofo natural, né? Então é nesse sentido. Essa é uma pergunta. A outra é a seguinte, ainda hoje se usa o termo fazer filosofia como discriminatório. O argumento, na hora do debate de quem ganha o dinheiro ali na hora da seca, não, isso é filosofia, isso é recorrente, principalmente nas áreas mais aplicadas com relação às áreas mais de fronteira. Como é que você vê ainda hoje essa situação? Isso já vem de antigo, da década de 70. Enquanto isso, eu vou me arrumando ali para fazer as anotações. Ele vai responder. Bom, são 2 boas perguntas. A primeira eu diria o seguinte, eu não arriscaria nenhuma generalização, Ademir, de dizer que a física
a ciência como um todo, ela é mais permeável a uma influência da epistemologia ou a uma reflexão filosófica do que antes. Eu não arriscaria nenhuma generalização, porque, veja, o que eu faço aqui com esse estudo de caso é o estudo de um caso, um processo, a pesquisa em fundamentos da teoria quântica. Nesse caso, eu não tenho dúvida de que isso é verdade. O tipo de investigação que se faz, que você pode chamar de investigação em física, dura física experimental, tem implicações filosóficas, como também tem implicações práticas, implicações tecnológicas, e o tipo de investigação que você poderia chamar de filosofia da física, muitas vezes tem também uma implicação significativa na própria física, não? Alguns dos personagens que trabalham nas duas áreas tiveram, às vezes, as duas formações, é o caso do Abner Shimoni, não? Então, nesse episódio da teoria quântica, sim, mas o problema é que a sociedade é muito, e a história é muito complexa. Então, se você pega antes da Segunda Guerra Mundial, ou mesmo antes da Primeira Guerra Mundial, no cenário europeu, epistemologia e física eram dois campos que não tinham fronteiras bem definidas. Quer dizer, uma parte da epistemologia era considerada parte da física. Isso se perdeu no final da década de 30, se perdeu no início dos anos 50, aí tem muita mudança, tem a ver com, digamos assim, a força da física norte-americana, e aqui dos anos 70, 80 em diante, de novo a gente tem uma mudança. Às vezes, quando eu falo essa mudança, algumas pessoas, às vezes, duvidam e dizem assim, mas no meu departamento ainda tem uma má vontade contra fundamentos da teoria quântica. É possível, mas nós temos N outras evidências do prestígio que essa área adquiriu. Há 1 ano e meio atrás, eu conversei com Jeffrey Babb, que foi o primeiro aluno de doutorado do David Bohm em fundamentos da teoria quântica. Ele tira o doutorado em física e não consegue emprego em física, vai parar num departamento de filosofia. E ele me diz assim, olha, Olival, quando eu concluí a tese, nos anos 60, 70, era impensável eu ter um emprego num bom departamento de física. E ele diz, hoje eu sei que no Imperial College, se você vai trabalhar no seu leque de investigações tem fundamentos da teoria quântica, isso conta favoravelmente. Então, volto a dizer, a minha resposta é circunscrita ao caso da física. E eu acho também que é muito diferente de ciência para ciência. E eu convivo no nosso programa de pós-graduação com o pessoal da biologia, por exemplo, e é impressionante como tem áreas da biologia que são muito mais mescladas com filosofia do que as nossas da física. Então, portanto, eu não tenho uma resposta genérica, não? Agora, a segunda pergunta que você fez, aí eu tenho uma resposta mais direta. Eu não acho que e da minha experiência e a experiência de inserção aqui no Brasil, eu não acho que haja um preconceito intrínseco na comunidade dos físicos a quem mexe com seriedade e de maneira profissional com história e filosofia da física. Não acho isso. A minha experiência profissional mostrou de que se você faz o trabalho com seriedade, com padrão, você adquire o respeito dos amigos e dos adversários, não? Esse tipo de crítica que você falou, eu diria o seguinte, é típico da sociologia da ciência. Em tempo de farinha pouca, meu pirão primeiro. Então, o mesmo físico que diz, não vamos contratar ninguém aqui na área de ensino ou na área de história e epistemologia, ele também diz, não vamos conseguir contratar ninguém nessa área, porque essa área não é tão relevante. Volta a lembrar o exemplo do Yuri no Instituto de Física que você conhece, né? O Yuri, que é esse físico, eu gosto muito de usar o exemplo dele por uma razão. O Yuri, uma certa vez, e esse é um exemplo que é caro, porque você conhece bem, ele resolveu se candidatar à direção do Instituto de Física, né? Enfrentando a nossa amiga nice-americana da Costa Pinto, né? E na campanha, o Yuri se apresentou como candidato da garagem. Você lembra disso? O Yuri é muito... Deixa para fazer os comentários na presença dele. Mas, enfim, o saque era genial, porque quem conhece a geografia lá do campus de Ondina na UFBA é o seguinte... Tem uma rua de garagens, de oficinas de autocarros, que é a Vasco da Gama. Davi e Catemari, que conhecem bem Salvador, sabem que dá para ir a pé do campus até o...
Então, o que o Yuri estava querendo dizer é o seguinte, ele era o candidato da garagem. Por que a frase dele era importante? Ele dizia assim, é como se ele dissesse, eu sou o candidato da oficina. Porque o Yuri era mal visto no Instituto de Física, porque era considerado um cara que não sabia física, só sabia instrumentação. Porque boa física no Instituto naquela época era teoria quântica de campos. Não? É isso. Quer dizer, esse mesmo instituto também mudou, foi para um lado, foi para o outro. Hoje o laboratório do Yuri é o laboratório mais importante que você tem dentro do Instituto de Física. Então, assim, eu não tenho dúvida que na disputa por recursos, os físicos, os matemáticos, os químicos e os historiadores, os filósofos, por exemplo, eu sou pesquisador no CNPq no Comitê de História. Eu sei que quando as vacas ficam magras, não tem espaço para a turma de História da Ciência, porque os historiadores, a primeira coisa que eles dizem é o seguinte, História da Ciência não é história. A gente consegue bolsa quando as vacas não são tão magras, aí o controle é menor. Então, eu acho que são disputas inevitáveis. Você quer falar aqui? O que eu estava perguntando é que tipo de contribuição, ou se tem alguma, né? Com certeza tem, que a história e a filosofia da ciência podem dar para a física de frente, que está sendo feita agora, em particular na parte de mecânica quântica, talvez um pouco também em física de partículas, né? Bom, como a pergunta de Ademir, não é uma pergunta muito simples de resolver e eu não quero dar uma resposta genérica. Eu vou dar uma primeira parte, uma resposta muito precisa e circunscrita. Eu diria assim, na área de fundamentos da mecânica quântica, e, portanto, numa área que tem implicações na área de informação quântica, há uma lição importante da área de história e filosofia desse assunto. Para mim, a lição é termos diversas interpretações equivalentes do mesmo formalismo tem sido útil para o desenvolvimento da física. E eu chego a brincar com isso, com uma expressão que eu queria trazer aqui, que é o valor da pluralidade da ciência. Ou seja, no caso específico da teoria quântica, pelo menos, a existência dessa diversidade tem ajudado a pesquisa a ir para frente. Nós temos várias evidências disso. Você pega, assim, uma das interpretações, digamos assim, mais contestadas, a de variáveis escondidas. Ela produziu o teorema de Bell. Não? Com toda essa implicação, os resultados no final foram contrários à expectativa do próprio Bell, mas produziu o teorema de Bell. Você pega uma outra bastante abstrata, a do Everett. Alguns dos caras que trabalham com fundamentos, com informação quântica, o Dot, ele diz que todos os trabalhos iniciais dele em informação da teoria quântica, ele operou de maneira, eu diria assim, heurística, mais facilmente, lidando com as interpretações de muitos mundos. Então, nós temos evidências, portanto, de que essa multiplicidade tem sido positiva para a área de fundamentos da teoria quântica e, por extensão, para a área de informação quântica. A brincadeira que eu faço é uma expressão que eu usei numa conferência nos Estados Unidos e incomodou tanta gente que eu gostei tanto que eu preservei, que é essa brincadeira daqui, né? Pelo menos no caso da teoria da controvérsia sobre os quantas, uma política de 100 flores, aqui, política do Mao Tse-tung na Revolução Cultural na China, né? Que 100 flores se abram, que 100 escolas compitam entre si. Uma política de 100 flores tem dado melhores resultados do que um tratado de não proliferação. E a brincadeira que eu fiz é porque nos Estados Unidos, você fazer alguma crítica ao tratado de não proliferação, você, em princípio, é visto, por definição, como um suspeito de terrorismo, coisa que o valha, né? Então, no caso da teoria quântica, então, de fundamentos, eu tenho essa convicção. Eu posso generalizar isso? Não sei. Aí
E não sei, aí também um pouco assim, a limitação da minha posição. Eu sou profissionalmente historiador da ciência, então eu não quero dar prescrição para a ciência como um todo, eu estaria ultrapassando, digamos assim, as minhas capacidades e as minhas competências. Agora, uma ponderação mais geral que eu faria é a seguinte: muitos de nós aqui, nós fomos leitores do livro do Thomas Kuhn, A Estrutura das Revoluções Científicas. E esse livro diz que a física funciona, a ciência, o período chamado de ciência normal, no qual você se transforma cientista aderindo a um certo paradigma, que é o paradigma aceito pela comunidade. E diz lá o Kuhn que a história da ciência é negativa para a formação de um cientista, porque leva a uma dispersão da concentração de energias que a formação de um cientista requer. Está dito lá com todas as letras, não? O que é curioso, ou seja, o Thomas Kuhn, esse grande historiador e filósofo, mas a filosofia que ele apresentou não nos leva a considerar útil na formação do cientista. E você tem, assim, alguns desafios a essa ideia do Kuhn. Não? Você tem alguns cientistas importantes que acham o contrário. O Schoenberg achava o contrário no Brasil. O Rabi, o Isidore Rabi, também achava o contrário, escreveu isso. Né? E, mais recentemente, eu fui muito impactado pelo aparecimento de uma das versões do European Physical Journals, o European Physical Journals 8, o H, né? Porque é uma edição, quer dizer, é uma das séries, que é dedicada à história da física, mas eles dizem lá que não é história da física para o público de historiadores da física. É a história da física que possa ajudar os físicos a refletir de maneira produtiva sobre a física atual. Então, eu diria assim, é um argumento de autoridade, quer dizer, uma revista, a European Physical Journals, eu acho que é bancada pela European Physical Society, publicada pela Springer, né? Então, eu diria que, no mínimo, você tem bons argumentos de um lado e do outro, não? Quanto ao papel, em particular, que a história e a epistemologia da física podem ter para a formação do físico atual. Sobre essa pergunta, eu digo com toda franqueza, eu não tenho uma resposta, eu posso lhe contar uma história no lugar da resposta, tá? Porque eu acho que é dos assuntos que assim, gera mais controvérsia, é a forma adequada de ensinar a teoria quântica. Tá? As soluções são muito diversificadas. Tá? Eu posso lhe contar uma história, assim, eu comecei aprendendo teoria quântica com pessoas que enfatizavam muito os aspectos conceituais. Meu primeiro curso foi com o Arthur, Davi conhece. Depois eu fiz um curso com o Aurino, nosso amigo Aurino, enfatizava muito os aspectos conceituais. Depois eu fiz um curso já na USP com Guimarães, e aí eu me sentia como você. Eu queria discutir com ele na sala esses problemas, e ele me dava uns esporros, vai fazer os cálculos e para de encher o saco, não? Eu segui a regra, ele era o professor, não? E passei na disciplina. Depois eu fiz um curso com o Newton da Costa, um filósofo de formação matemática muito... Então, eu tive uma experiência muito diversificada, mas eu não acho que a minha experiência seja um bom padrão, porque eu tinha uma propensão a atenção para os problemas filosóficos que era maior do que, a uma certa altura, a minha própria propensão para fazer física propriamente dita, não? Então, assim, é uma história que eu posso lhe contar. Então, eu não tenho resposta. Eu não tenho dúvida de que não é possível se pensar os problemas
filosóficos da mecânica quântica, outros problemas conceituais, sem uma forte compreensão da mecânica quântica envolvida. E isso também a história nos ensina aqui coisas fantásticas. Alguns dos filósofos que mexem com teoria quântica têm uma formação em física absolutamente sólida. Eu citei o Shimon, o Bob, poderia citar o Paty, o Despagnat. O Paty também tem duplo doutorado, o Despagnat não tinha duplo doutorado, mas tinha uma formação em filosofia muito, muito grande. E a gente tem um grande exemplo na história do século XX de um bom filósofo que, não tendo uma boa formação em física, ele era os fundamentos da teoria quântica era o objeto do desejo dele e que, em geral, ele apanhava quando metia a cara na área de história, na área de fundamentos da mecânica quântica, que era o Karl Popper. O Popper, ele, na década de 30, 35, 36, ele escreve umas coisas sobre a mecânica quântica, isso foi fortemente criticado, e isso marcou ele, traumatizou ele, até praticamente o fim da vida. Então, a conclusão, portanto, assim, é imprescindível, sendo uma área, digamos assim, que demanda uma formação técnica, é imprescindível essa formação técnica. Agora, em que medida essa formação técnica pode ser ministrada já acompanhada com aspectos conceituais e mesmo filosóficos ou de fundamentos, eu não tenho resposta. Minha resposta à tua pergunta é o seguinte: eu diria que a grande imagem é a que você está descrevendo, mas como toda grande imagem, quando se olha mais de perto, há nuances importantes que têm que ser levadas em conta. Então, isso que você me fala, eu não tenho a menor dúvida, digamos assim, que é muito claro em dois cenários: década de 50 e década de 60, a física largamente valorizada, de um lado, claro, aceleradores, porque aí tem todo um contexto de Guerra Fria, Big Science, etc. e tal, e do outro lado, física da matéria condensada, laser, transistor, etc. e tal. Isso é de um lado. E do outro lado, mais recentemente, quer dizer, o fato de hoje você ter fundamentos na teoria quântica como parte da área de informação quântica, leva com que hoje você tenha recursos que são, digamos assim, postos nessa área, no fundo também por alguma expectativa de que essa área possa ajudar uma área que tem grandes promessas tecnológicas, não? Eu não tenho dúvida de que por trás de algumas grandes fundações, o Perimeter Institute no Canadá, por exemplo, eu não tenho dúvida de que tem dinheiro desse tipo. Agora, se essa é a grande imagem, sim. Então, agora, se essa é a grande imagem, mas você tem nuances. Então, veja, na narrativa que eu fiz aqui, um momento crucial de inflexão para valorização da área de fundamentos da teoria quântica veio a partir de 1970. E o fator decisivo ali foi essa mudança na sociedade, que eu fiz referência, não?
que levou a uma das maneiras pelas quais a física reagiu, digamos assim, a essa mudança social. Estou falando mudança em países europeus e Estados Unidos. No Brasil nós não tivemos isso aqui, na década de 70 era um outro cenário. Não? Então, esse tipo de mudança, na virada dos anos 60 para os anos 70, que terminou abrindo um espaço, ou um certo espaço para pesquisa em fundamentos, e, portanto, para uma pesquisa que tinha uma dimensão filosófica, não foi determinado, digamos assim, por uma conjuntura desse tipo de possibilidade de aplicações e tais, porque essas possibilidades de aplicabilidade de alguns desses resultados, isso só começa a se desenhar do meado dos anos 80 para frente. O pessoal de informação quântica gosta de citar um artigo do Feynman de 82, que ele fala em usar a teoria quântica para computação, etc. e tal. Eu acho bom aquela citação, porque qualquer campo que tenha Feynman na sua origem já é um bom pedigree. Mas, efetivamente, essa percepção da aplicabilidade, ela vem de 85, 86, 87 em diante. Eu acho a pergunta ótima, porque ela me permite estabelecer uma diferenciação que é importante para não gerar um mal-entendido. O que eu digo que se tornou bem prestigiado dos anos 80 e especialmente dos anos 90 é a área de fundamentos da teoria quântica. Essa área de fundamentos da teoria quântica tem uma componente filosófica. Então, é isso que eu estou dizendo que se tornou bem prestigiado, não? Isso é completamente independente do fato de que eu, como historiador da física, escolhi como objeto de estudo estudar esse processo. Não? Se você me pergunta se estudar esse processo facilita, eu sei se é um processo de uma história, enfim, se esse tema facilitou a minha vida como historiador, eu já não chego à mesma conclusão. Eu costumo dizer assim, que tem vantagens e tem desvantagens. Uma das vantagens é que eu lido com história do tempo recente. Alguns desses físicos estavam vivos, ainda quando eu comecei essas pesquisas. Isso facilitou muito para a utilização do recurso da história oral. Então, também me deu muita facilidade de poder conversar com físicos que tinham interesse na área, e isso era útil para mim, mas eu paguei um preço por isso, por exemplo. Eu lembrei aqui, eu sou pesquisador no CNPq, no Comitê da História. Para o pessoal da história entender que isso aqui é história, é muito... Se eu estivesse trabalhando com Newton, século XVII, analisando a obra do Newton em latim, eu sei que já teria mais credibilidade entre os historiadores. Conclusão, tudo que eu falei aqui sobre o crescimento do prestígio dessa área é limitado ao prestígio da área de fundamentos da teoria quântica. Eu não transponho isso para o prestígio da área de história e filosofia da física. Aí seria um outro capítulo, uma outra conversa, não? Que eventualmente, num outro momento, no outro contexto, a gente pode discutir. Eu posso lhe dizer assim, que história da ciência no cenário internacional já teve seus dias áureos, na década de 70, 80, aí por várias razões. Uma das razões é o apoio que a história da ciência obteve nos Estados Unidos, em várias circunstâncias, e eu diria de que hoje a gente vive no cenário internacional uma época de vacas magras. O que para mim é um problema. Sempre que eu preparo um aluno para fazer doutorado em História da Física, eu alerto para ele o seguinte, se prepara aí, tem que ensinar física, tem que lidar também com a formação dos licenciados, porque você vai ter dificuldade de obter uma posição como historiador da física.